Olá, meus irmãos. Eu sou o Dil, sou do canal Missão Sentinela. Muitos já me conhecem, né? Hoje eu estou aqui no meu local de trabalho. Né? Meu local de trabalho é um caminhão. E eu estou aqui hoje no estado da Bahia. E eu queria mostrar algo aqui para vocês. Já estive fazendo um vídeo, já fiz um vídeo já um tempo atrás, aqui na Bahia mesmo, a respeito das pessoas que não têm, a respeito da dificuldade que, no caso, é a Bahia, né, o estado da Bahia. Um estado bonito, né, de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que são hospitaleiras, né. Você entra numa casa de uma pessoa que eu já entrei, né? Só não filmei essa casa porque acho que não era necessário. Mas eu entrei na casa de uma pessoa que praticamente não tinha que comer, não tinha nada de móveis, nada de nada. E é legal você entrar e você ser tratado assim como uma pessoa, tipo, como um rei, né? E na verdade, quem tinha que ser tratado realmente como rei e rainha são essas pessoas que passam necessidade, né? Porque eles sim são merecedores de todo... Eles são merecedores do nosso aplauso, no caso, né? Porque eles passam uma vida todos os dias, uma vida sofrida, uma vida, né, vamos dizer, uma vida medíocre, né? Não só aqui na Bahia, mas pelo que eu conheço do Brasil, né? Muitas partes do Brasil é assim. Mas aqui na Bahia é um estado que tem pouca chuva, então aglomera mais aquela pobreza, no caso, né? Porque não tem o que plantar, não tem como plantar, porque por isso não tem o que colher, né? Por falta de chuva. Mas nesse vídeo aqui eu vou andando aqui e aí nós vamos bater um papo. Na verdade, o que eu queria comentar é a respeito dos homens que se intitulam, né, a pastores, a bispo, né, aos apóstolos, esses homens que têm uma certa autoridade, né, ou pensam, né, pelo menos que têm essa certa autoridade sobre as pessoas, e que na verdade eles realmente têm, né, porque eles achando que tem essa autoridade, o pior é as pessoas que os ouvem, né, fazem dessas pessoas tal autoridade. E com isso fica fácil de ser subjugada por eles, né, porque eles têm uma formação, né, totalmente de subjugar mesmo as pessoas que os ouvem. Mas para esses homens, né, além de ter essa tal autoridade que não existe, mas eu não diria assim um convite, porque, lógico, jamais iriam aceitar o tal convite. Mas, assim, se eles pudessem ver, eu acho que eles não conseguem, eu acho que eles não sabem disso, porque é impossível, né? Mas eu creio que eles não sabem o que acontece em certos locais, assim, em certos lados do Brasil, certas partes do Brasil. Porque, no caso aqui, onde eu estou aqui agora, é uma pobreza danada. E aí vem um tal de Silas Malafaia e começa, né, é o senhor da heresia, na verdade, vem pregando mentiras, como ele mesmo diz, um besterol, né? Ele é o próprio professor para isso. E aí ele me inventa a teologia da prosperidade, né? E é ridículo isso. É ridículo essa ideia, essa ideologia, essa mente, né? De querer ser o que não é. Irmãos, esse vídeo é mais um
entre os que eu faço, que eu tenho toda a certeza que não é para iludir você. Eu não sou o despenseiro de guerra, o da guerra. Eu não sou aquele cara que vai trazer intriga, que vai trazer discórdia, ou pelo menos eu não quero isso. Eu não quero que você pense que eu estou aqui para fazer a sua mente. Mas eu quero que você atente o tanto que nós já fomos enganados. E que ainda muitos ainda são enganados. É para isso o que eu faço os vídeos. Quando eu falo da teologia da prosperidade, eu digo que é uma farsa, é uma falsa invenção do homem, porque isso aí é inventado pelo homem. Se você procurar na Escritura, você não vai encontrar. E se você procurar, tem várias divergências, vários versículos contrários que dizem a respeito disso. Então eu considero esse homem que inventa esses tipos de coisa, esses homens que apoiam essas coisas, né? Porque tem homens que apoiam, o pastor vai lá e inventa a teologia da prosperidade, e tem outros pastores que vão lá e apoiam isso. Então esses homens, eu vejo eles assim, eu vejo eles como um homem mau que seduz as criancinhas. O homem mau, ele tem uma casa. Onde é a casa dele? A casa desse homem mau chama-se igreja. E as criancinhas vão lá para ouvir esse homem mau que já foram seduzidas. Por que já foram seduzidas? Porque as criancinhas, como diz Paulo, ainda bebem leite. E não pode digerir um alimento sólido, isso porque não lê a Escritura. Então, tudo que esse homem mau fala, por ele achar que tem uma certa autoridade sobre as criancinhas, né? Sobre as pessoas, porque tudo que é dado de cargo a um homem, qualquer cargo que um homem tenha, ele acha que ele já tem autoridade sobre aquele cargo, né? Então, o intitulado a pastor, o apóstolo, o bispo, o padre, o pai de não sei o que lá, o pai de santo, eles acham que tem uma certa autoridade. Então, essa autoridade eles usam para subjugar aquelas pessoas que dão ouvidos a eles. E isso é uma verdade, isso é uma realidade. A todos que têm uma autoridade, você é subjugado por eles. Então, por essas pessoas acharem que essas pessoas têm uma certa autoridade, e eles dizem, né, que são autoridades de Deus, né, que esse cargo foi dado por Deus, então as pessoas começam a ouvir a eles e não atentar para a Escritura. E é por isso que a gente vê em tantas igrejas, tantas pessoas aí falando, dando ouvido a esses homens, porque pensam que eles têm autoridade de Deus. Quando, na verdade, eles nunca tiveram isso. Quando é que você viu Deus ungindo alguém? Deus levantando alguém? Quando é que você viu isso? Onde é que você viu isso? Que eu sei, é um homem que levanta o outro homem a pastor. Um homem levanta o outro homem a padre. Um homem levanta o outro homem a diácono, a presbítero. É sempre um homem. Então esses homens, eles levam as pessoas para a casa dele. A casa dele. Se não é a casa dele, então me diga, a igreja que é pago o aluguel, de quem é o imóvel? É de um homem. Se o responsável por aquele prédio, por aquele imóvel, paga aluguel, certamente o imóvel é de uma outra pessoa. Mas para ele alugar, ele teve que fazer o quê? Ele teve que conversar com essa pessoa e assinar papéis. Foi Deus quem assinou o papel? Foi o Criador que foi lá e endossou e assinou papel, algum papel alugando o imóvel para dizer, essa é minha casa? Já começa por aí, porque o homem
é que é o dono dessa casa, é o dono desse imóvel. Tanto é que eu já fui expulso de 3 igrejas. Ora, se fosse a igreja de Deus, do Criador, eu jamais seria expulso. Porque o que eu fiz foi contestar. O que eu fiz foi questionar. E não obtive resposta. E por não obter resposta, eu fui expulso. É simples demais. Poxa, se o Criador não tem resposta para me dar, então quem vai ter? Então jamais seria a casa do Criador, casa de Deus. Jamais, jamais, jamais. Já começa por aí. E ainda se você achar, imaginar que realmente essa é a casa de Deus, e você já está contra a palavra, já começa contra a palavra. Porque se você abrir sua Bíblia em Atos 7, do versículo 47, em diante, você vai ver Estevão falando que o Criador não habita em casa feito por mãos humanas, feitos por mãos de homens. E ele, falando ainda mais, ele fala de um profeta, que o profeta foi quem disse isso. E o profeta diz: ora, o trono é o céu é o meu trono, a terra é o estrado do meu pé. Como vós edificareis uma casa como minha morada? Você entende que não tem lógica, não tem como você usar um prédio e falar que é casa de Deus. Bem, posto que não é a casa de Deus, realmente que não tem onde você buscar que essa igreja de parede seja a casa de Deus. Aí você tem também o homem, né, que te engana, que mente para você ali. Então essa casa sendo dele, ele faz o que quer dela. Ele coloca, deixa lá quem ele quer e expulsa também quem ele quer dessa casa. Me desculpa a expressão, mas se ele achar que te deve dar um pé na bunda, ele vai dar esse pé na bunda. Porque se você não interessa para ele, se você usa como adversário, se você se coloca como adversário, se ele entender que você se colocou como adversário dele, ele vai te expulsar da casa dele, porque essa é a casa dele. Essa é a casa dele. Você pode ver que onde você está, o cara que tem ali responsabilidade como tal pastor, ele manda na igreja. Ele coloca dias de culto, é ou não é? Ele coloca horários, ele coloca o que fazer, o que não fazer. Tudo vem dele. Alguns membros ali têm uma ideia, olha, não sei o que, vamos fazer tal coisa. Mas sem a autorização do homem pastor, ninguém faz nada. É ou não é? Ou eu estou mentindo? Não estou mentindo, porque a casa é dele. Ele paga o aluguel da casa, ele tem responsabilidade para pagar o aluguel dessa casa. Essa casa é dele, esse prédio é dele. Ora, se ele não paga o aluguel, ele comprou com o dinheiro dele, é dele. De toda forma, essa casa é dele. Bem, aí ele usa essa autoridade, a autoridade da casa que é dele. E ele usa a autoridade também porque diz que a autoridade que ele tem vem de Deus. E aí você já fica com medo. E aí então ele começa a falar essas baboseiras, essas asneiras, né? Que não tem lógica, não tem cabimento, é tudo o contrário da palavra. Você que gosta de versículos desprendidos, né? Despregados de textos e contextos da Bíblia. Você ama esses versículos. Tem vários contra ele. Você pode, por exemplo, ler a carta de Tiago. E Tiago, ainda assim, falando com os judeus, porque a carta de Tiago é para os judeus. Então ele diz o seguinte: irmãos, você vendo o irmão necessitado, com dificuldade, você tendo e não ajudar o seu irmão, você se faz pecador. Você entende que se você não ajuda o seu irmão, você tendo prosperidade, você tendo próspero, você tendo riquezas, você tendo bens, e não ajuda o seu irmão, você se faz pecador. Correto? Não, mas você quer ainda ir nas igrejas, porque a igreja tem como você prosperar. Você tem como ficar rico dentro das igrejas. Porque lá tem a teologia da prosperidade. Tá. Aí você olha lá em Lucas capítulo 6, que você já começa lendo
E Lucas traz a narração da seguinte forma: bem-aventurados sois vós, os pobres, que herdarão o reino do Criador. Se você continuar lendo, mais adiante você vai encontrar: ai dos ricos, ai dos ricos. Um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo, é onde mostra a passagem ali sobre o cego que guia um cego, o outro cego. Ambos cairão no buraco. Ora, e é verdade. São cegos, os cegos, esses cegos que dizem que a prosperidade faz parte de Deus, e o homem que não é próspero. Tem uns que chegam a dizer que o homem que não é próspero, lá na Igreja Universal é assim: se você não tem bens, você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando entra na sua vida, ele entra para te deixar rico. Ele te deixa com uma abundância de bens, não sei o que e não sei o que mais. Né? Então tem até essas pregações também. Poxa, está ao contrário da palavra. É impossível que ninguém consegue ver isso. É impossível. Bom, não digo ninguém, mas digo várias pessoas ali dentro não conseguem ver isso. Quando você olha ali no capítulo 2, 3 e 4 de Atos, você vai ver que o início da igreja, o começo da igreja, era divisão de bens. No capítulo 5 fala de Ananias e Safira. No capítulo 4 fala de uma pessoa que veio e vendeu sua propriedade e chegou e entregou aos apóstolos, e foi tudo dividido e dado a quem tinha necessidade. Então você que faz parte da igreja, desse corpo do Messias, o corpo do Messias que eu digo está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, se eu não me engano, que ali é a verdadeira igreja, é o corpo do Messias. Agora você que está dentro da igreja, você tem os seus bens, mas você não divide. Você não divide. Você não dá nada aos pobres, aos que têm necessidade. E aí você está correto. Ah, mas é porque eu não sei disso, porque eu não sei o que. Lê capítulo 12 de Lucas, que você vai ver. Vende todos os seus bens, e te esmola, dê aos pobres. Para que é que você quer ficar próspero, ficar rico, ter abundância de coisas? Se você realmente obedece a palavra, como diz também: aquele que me ama obedece a minha palavra, e será amado por mim, isso o Messias falando, e também será amado pelo meu Pai. Se você realmente obedece, ama ao Messias, porque ama ao Criador, porque você obedece a palavra, então você que adquire bens, você tem que vender e dar aos pobres. Então, para que é que você quer ficar rico? Quer ficar rico somente para fazer isso? Se for assim, está ótimo. Se for assim, está ótimo. Você está dentro da palavra. Queira ficar rico e depois você vende seus bens e dá aos pobres. Como está lá em Lucas 12. Mas, meu querido, você não está querendo riqueza para dar aos pobres. Você não está. Aí você diz: não, mas é porque eu não conheço essa pregação, eu não sabia. Ah, mas não é assim, porque eu não posso ter amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Isso está em Timóteo. Mas só que você tem que ler antes o que diz lá. Porque Paulo diz: olha, tendo o que nos vestir e o que comer, isso no mesmo capítulo de Timóteo, se eu não estou enganado, é no capítulo 6, no 1 Timóteo capítulo 6, que diz: tendo o que nos vestir e o que comer, estejamos contentes. Estejamos contentes. Aí você só pega um versículo, só pega uma frase do versículo. Ah, nós não podemos ter amor ao dinheiro, mas dinheiro a gente pode ter. Eu tenho vários versículos aqui que eu posso passar para você. Eu posso deixar você antenado em todos os versículos, vários versículos contra a teologia da prosperidade. Eu tenho vários, só que não vai, né? O tempo é curto para cada vídeo. Porque eu não vou fazer um vídeo de 3 horas, 4 horas, passando para você que você tem que vender os seus bens, que você não adianta ficar próspero, você ficar rico, porque você vai ter que vender os seus bens, porque está escrito. Só que você ainda é criancinha e você não consegue entender essas coisas porque você é dominado ainda pelo homem.
O homem domina sua mente, dizendo que você tem que ficar próximo, e você acredita nele, porque acredita também que ele tem autoridade de Deus, que é uma outra grande, enorme mentira. O que eu quero que você entenda é que eu não estou aqui para iludir você, não estou aqui para que você pense que eu estou certo, eu estou errado. Eu estou aqui somente para passar para você, para que você leia, que você deixa de acreditar no homem. Tanto é que eu estou dizendo, eu sou homem e não acredita em mim. Você tem que ler a Escritura, porque ali, ainda ela sendo falsa, né, em porcentagens, mas mesmo assim, você pegando ali, você lendo retamente, corretamente, você vai entender que essas coisas não existem. Isso nada existe, isso é falsa invenção do homem para prejudicar você e ainda tirar a sua salvação. Porque muitas das suas ideias, né, das interpretações interpretadas por esses homens, tira você da salvação. Porque, como eu disse, um cego guiando outro cego, cairão ambos no buraco. É o que está escrito. E esse buraco pode ser a perda da sua salvação. Então não compensou você ficar 30, 40 anos dentro de uma igreja, sendo guiado por um cego, sendo cego, e vai cair no buraco. Por isso eu digo, eu não tem como eu desafiar a um homem vir aqui na Bahia. Não tem como. Mas o desafio está aí, para quem quiser apoiar essa teologia da prosperidade, o inventor dessa teologia da prosperidade, e quiser vir aqui na Bahia e fazer essas pessoas serem prósperas, né? Eu não sei como que é isso, se é campanha, é lógico, é óbvio, com certeza. A teologia da prosperidade já começa com quem dá, recebe. Né? Então é óbvio que você tem que dar. Então eu não sei como alguém vai ser próspero ali, porque ali, como eu disse, são adversários um jogador contra, né? Contra os pastores, porque o pastor pede, e ali também eles pedem. Então eu não sei, né, como seria a divisão ali. Mas eu queria ver um pastor vir aqui na Bahia e pregar essa teologia da prosperidade e fazer essas pessoas serem prósperas. Porque aí no estado de São Paulo, onde há riqueza, né, onde há assim, mais fartura, vamos dizer assim, riqueza também não, mas onde há mais fartura, né, a terra é mais farta, onde planta, colhe, então fica mais fácil ganhar o dinheiro e também fica mais fácil de pedir o dinheiro e de dar, né? Mas aqui na Bahia não. Então eu queria ver um homem aqui pregar a teologia da prosperidade aqui. Porque rico, o Messias ensinou que você não tem que ficar rico. Os apóstolos ensinou que você não faz parte da riqueza. Você, essa passagem, né, todo mundo conhece, do jovem rico. O que o Messias disse para ele? Olha, você conhece tudo sobre a lei, né? Está praticamente salvo, né? Você segue a lei e você está salvo. Você não precisa ser justificado pelo Espírito, porque você segue a lei corretamente. Agora, uma coisa te falta. Opa! O que falta para o jovem? O que faltava para o jovem rico? Vender o que ele tinha e dar aos pobres. Então, na certeza ali, ele perdeu a salvação, né? Porque ele saiu sentido, chateado, porque tinha muita riqueza. E assim se faz com os homens. Dentro da igreja, o homem que tem riqueza, você pode ver um homem que é rico. Dentro da sua igreja, olha para a sua igreja aí, um rico que senta do seu lado. Você, às vezes, necessitado, ou você conhece algum necessitado dentro da igreja, ele ajuda esse necessitado? Ajuda de que forma? Ajuda para sempre? Ou dá uma cesta básica para ele por mês? Porque o que a Bíblia manda, como você acha que a Bíblia manda, você que segue a Bíblia manda ele vender os bens dele e dividir aos pobres. Bem, se ele tem uma vida regalada para 30, para 50 anos com o dinheiro que ele tem, então se ele dividir com mais um, ele vai dar 25 anos para esse que é necessitado, 25 anos de regalia. E mais 25 anos ele tem já. Ele dividiu o que ele tinha de 50 anos. Isso é divisão. Não é a cesta básica que tem que ser dada, não, para dividir os seus bens.
Não é. Aí o pastor não prega isso. O pastor não fala isso pro rico. Por que o pastor não fala isso pro rico? Porque se ele falar isso pro rico, o rico vai olhar pra cara dele e vai falar: o quê? Você quer que eu dispenso meus bens? O que eu lutei para ganhar? Hoje eu sou rico, você quer que eu divido? Quer que eu venda e divido para um cara ali, um irmãozinho que senta do meu lado, que ouve você falando? Você tá louco. Eu vou sair dessa igreja. E aí, o homem intitulado a pastor, você acha que ele vai perder o rico? Você acha que ele vai falar isso pro rico? Porque se ele falar isso, o rico vai embora. E se o rico for embora, ele perde o dízimo, ele perde a oferta. Você entende por que são crianças, os que vão na igreja ainda são crianças, não conseguem entender essas coisas. Essas e outras, várias. Que o homem é o homem mau, seduz criança, leva para casa dele e lá ele mente, ele usa de falsidade, ele usa as ideologias que eles têm, né, já pronta para seduzir as criancinhas. E ali ele segura todas as criancinhas e toma todos os pirulitos dessas criancinhas. É mais ou menos assim, né? É por isso que eu digo, você tem que ler, você tem que buscar. E certamente você está vendo esse vídeo, é porque você está usando a internet. Na própria internet que você está usando, é só você buscar. Busca livros, e está cheio de livros aí, espalhado. Tem outras versões de Bíblia que você pode estar lendo, saindo dessa João Ferreira de Almeida. São outros livros apócrifos que você pode estar buscando para comparar se realmente é. Os códices, você está cheio de códices na internet. Os códices são os chamados, as primeiras cartas, os primeiros escritos, né, os primeiros evangelhos escritos pelos apóstolos, então, e pelos escritores deles. Então, você pode estar procurando. Deixa de ouvir o homem. Deixa de acreditar no homem. Seja homem também. Seja adulto. Não seja criança. Não seja seduzido. Bem, eu termino por aqui porque, na verdade, sempre tem alguma coisa que me deixa, às vezes, meio que exaltado. Né? E falar desses homens, principalmente esses homens que falam, né, que inventam essas porcarias de teologia da prosperidade, campanhas. Você tem que trazer o dízimo. Você tem que dar a sua oferta, porque o altar recebe a sua oferta. Esses caras são os falsos. E eu tenho certeza que o Criador, o Eterno, jamais se agrada desses homens. Eu tenho certeza disso. E você fazendo parte da igreja deles, da casinha deles, você também não está agradando ao Eterno. Porque esses homens só têm possibilidade de falarem essas mentiras, essas falsidades. Essa possibilidade que eles têm vem de vocês. Vocês que dão dízimo, vocês que sustentam a igreja, vocês que dão oferta, vocês sustentam também essa mentira. Então, com certeza, o Criador não se agrada de você também. Então, abre o teu olho, busca e aprenda mais. Eu desejo a todos muita saúde, muita paz do nosso Criador. E fiquem todos na paz do Messias, hoje e sempre.